Aleluia, mais um dia, 18/8/2020 e hoje é terça-feira. Vamos orar um pouco em línguas e depois em português. Shirabada, Shuriabana, Bara Shuriabada, Koriaba Shokoramanine, Shoriabadine, Kotorobodine, Shiriabadine. Pai querido, obrigado porque estás a abençoar neste dia. Este é o dia que tu fizeste para nos alegrarmos, para te servirmos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Teu Filho Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão os demónios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu expulso todo o demónio. Eu creio, Pai, que o anjo do Senhor acampa saudades que o temem e os livra. Glória ao teu santo nome. Amém. Vamos agora ler no hinário evangélico o hino número 1. Alegria do Senhor. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Ele deu. Aleluia. Jesus me libertou de toda a prisão do diabo e de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Pai, pedimos que nos dês alegria pelo poder do teu Santo Espírito. Aleluia. Vou ler outro. A alegria está no coração. Enche-me, Espírito Santo, o meu coração e a minha alma da tua pessoa gloriosa, dos teus pensamentos. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus e que o recebeu como Senhor e verdadeiro Messias. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus, ou seja, conhece aquilo que a palavra de Deus diz sobre o Senhor Jesus e as profecias, mais de 300, foram escritas acerca dele e aquelas que ele já cumpriu. Aleluia. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. O Senhor Jesus Cristo disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Voltando um bocadinho, o mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. Vamos ler o outro. A Deus toda a glória. Como agradecer a Jesus o que fez por mim.
bênçãos sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem vozes de milhões de anjos podem expressar a minha gratidão, tudo o que eu sou e o que vier a ser aqui. Eu ofereço a ti, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Quero viver aqui a sua vontade de fazer. E se eu ganhar algum louvor, ao Calvário quero entregar. Com seu sangue salvou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Aleluia. Vamos agora ler uma mensagem em Romanos 10, uma carta de São Paulo aos Romanos. E o Senhor Espírito Santo está conosco para nos ensinar e revelar. Amém. Então vamos só falar um bocadinho em línguas e em português. Ramarani Godivini Revelini Goribini Gorinini Goribodini Roveni Godiveni Sheveni. Obrigado, Pai, que nos estás a revelar a Tua palavra, assim como Tu inspiraste os Teus homens santos, Pai. Inspira-me também a mim, Pai, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler em Romanos, vamos ler ainda o 9, capítulo 9, começando no 1. E o Senhor Espírito Santo, se Ele desejar, vai nos revelar a Sua palavra. Amém. Então, o verso 1 diz São Paulo: em Cristo, pois isto é uma carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Devemos dizer a Deus: Pai, faz que a minha consciência esteja ligada com o Teu Santo Espírito. E como diz a Tua palavra, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Glória ao Senhor. Romanos 9:2, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes, segundo a carne. Então, o que significa a palavra parente? Parente é um adjetivo, quer dizer semelhante, substantivo masculino, indivíduo que, em relação a outro ou a outros, pertence à mesma família. A palavra parentela, substantivo feminino, conjunto de todos os parentes. Parentesco, substantivo masculino, relação entre os parentes, afinidade, analogia. Romanos 9:3, ainda, vamos repetir. Dizia São Paulo: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo.
por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Capítulo 9, verso 4. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Verso 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, disse Deus. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne, são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Sara era estéril e apareceu-lhe o Senhor a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e Sara também ouviu a promessa. Por este tempo virei e Sara terá um filho. A Sara já tinha 90 anos, o Abraão tinha 100 anos. Foi mesmo um milagre. Se não estou a erro, são estes os algarismos. Verso 10. E não somente esta, mas também Rebeca. A Rebeca era a criada de Sara. Era a Rebeca? Não era nada criada, peço perdão. E não somente esta, mas também Rebeca, foi a mulher do Isaac. Quando conheceu de Isaac, nosso pai. Verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia. Verso 12. Foi-lhe dita a ela: o maior servirá o menor. Devia ser ao contrário, né? O menor servirá o maior. Mas não foi assim. Verso 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Verso 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não erra, Ele é perfeito. Deus não é injusto, é justo. Mas Ele tem planos. Verso 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não, se eu tenho um plano. Verso 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece. Deus vem estudando, as famílias vêm estudando tudo para poder fazer as coisas como Ele quer. Verso 17. Pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor venceu o Faraó do tempo de Moisés.
venceu toda a oposição e foi ele que planeou tudo. Para quê? Para em ti mostrar o meu poder, diz Deus, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra é de Deus, Ele a criou, Ele a mantém, a terra é dele. Verso 18. Logo depois compadece de quem quer e endurece a quem quer. Agora o 19, verso 19. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Nós, quer dizer, eu estou-me a lembrar desses bonecos robôs que eles fazem. E esse boneco, um robô fêmea, né? Fêmea, quer dizer, na aparência, não pode dizer àquele que o criou, então porquê é que me fizeste assim? E Paulo diz, no verso 20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas, ou respondes, porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Não, o plano é daquele que a formou. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas devemos reconhecer a sua glória. Nós não podíamos fazer a Deus, mas Deus nos fez a nós. E tem um plano para cada um de nós. O verso 21. Ou não tem o oleiro, isto são exemplos que São Paulo está a falar. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes ele preparou. Verso 24. Os quais somos nós. Aleluia. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado, porque tu tiveste misericórdia de mim e já dantes me tinhas preparado para eu te glorificar. Ajuda-me a fazê-lo, Pai, com a minha forma de pensar, de agir e de te glorificar. Verso 24. Um bocadinho atrás, que para a glória de antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou. O Senhor nos chamou, glória a Deus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Verso 25. Como também diz Oséias, o profeta Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, chamarei amada à que não era amada. Verso 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 28. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra
sobre a terra. 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. E o 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Verso 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Glória ao Senhor. Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Ou seja, o alvo da lei era mostrar que eles não conseguiam cumprir a lei e que precisavam do Senhor Jesus Cristo, da pedra. Então, o Senhor Jesus disse: a mim nada podeis fazer. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, verso 4, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Devemos crer naquilo que Deus planeou, não é? Naquilo que a gente quer, ou nas obras. Só pode cumprir os mandamentos todos, mas se falhar num só, já pecou e já não é perfeito e já não vai para o céu. Tem que receber Jesus como Nicodemos e servi-lo. Glória ao Senhor. Vamos ao verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, terá a vida eterna. Mas é como eu estava a dizer, não há ninguém que consiga cumprir a lei, por isso era necessário que Jesus viesse para morrer por nós e nos salvar. Verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, trazer do alto a Cristo. A pessoa dizer: se eu conseguisse subir ao céu, eu ia ser salvo. Não é preciso, ele veio por nós. O 7. Ou quem descerá ao abismo. Quer dizer, se eu pudesse descer ao abismo e trazer Jesus dos mortos, fazer que ele ressuscitasse. Não é preciso, ele já ressuscitou. Glória ao Senhor. Verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Ou seja, só é preciso falar e receber Jesus e crer nele. Pelo menos dizer que crê, e já ajuda um bocado. É como a palavra de Deus diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam.
Então o 8 ainda. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é que cumpra os 10 mandamentos ou qualquer outro mandamento. É crer, dizer eu creio Jesus. E pode imaginar no tribunal, está no tribunal de Cristo, diante de Deus e diante de todos aqueles que lá estiverem, dizer que crê. Não é preciso pagar nada, nem fazer boas obras, nem nada disso. Salvação é crer em Jesus, dizer que crê. Ou dizer, Pai, perdoa todos os meus pecados. Não é preciso saber todos os pecados que fez. A pessoa é injusta, todos os dias peca, tem que pedir perdão, não é? Tem que perdoar aqueles que lhe fazem mal. Tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, disseres, Jesus, eu creio que tu és o verdadeiro Messias, e as tuas palavras cumpriram-se, passaram-se 2020 anos, e as portas do inferno não prevaleceram contra a tua igreja. Glória ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Então, ainda 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E a fé manifesta-se por palavras. Se a pessoa crê, já tem a fé. A fé é como um grão de mostarda. A fé é viva. A fé é um espírito. É o Espírito Santo de Deus. É a fé. Ele está em nós, manifesta em nós o seu amor, suas obras, o seu amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Agora o 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Glória ao Senhor. A pessoa só crê porque Deus formou a fé nele. Fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O Senhor não vai deixar confundidos aqueles que dizem que creem. Glória ao Senhor. Porque se são capazes de dizer que creem, é porque foi o Senhor que lhe deu essa capacidade. Verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado, Tu és rico, Pai. Tu nos dás a saúde, Tu nos dás todas as bênçãos espirituais e materiais, segundo diz em Efésios 1:3, já nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a fé é materializada por palavras. Glória ao Senhor. Agora o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigado, Pai, eu creio que já fui salvo. Só tenho que me manter pelo teu poder, a tua graça, como tu disseste a Paulo. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós podemos dizer, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te invoco e agradeço porque mandaste o teu Filho amado para morrer, para pagar o meu castigo que vinha do Adão e Eva e todos os pecados. Aleluia. O verso 14. Como, pois, invocarão em quem não creram? Se a pessoa não ouviu falar de Jesus, não vai invocá-lo, por isso é necessário e muito urgente que levemos o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, e entregar nas mãos de Deus, que Ele é justo e juiz, aqueles que querem impedir que se pregue o Evangelho. E assim eu vou fazer uma oração em línguas
Espírito Santo, ajuda-me, Espírito, a orar em línguas acerca disto. Parachoconone, Ribolonicone, Chorimonicone, Rabachoconine, Curifeticotine. Obrigado, Pai. Estás a fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então, o 14 ainda. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pai, envia-me a mim cada vez mais para a tua glória. O 15, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Envia-me, Pai, como tu enviaste o Isaías. Como pregarão, lá no capítulo 6 de Isaías, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Glória ao Senhor. O 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. É preciso obedecer àquilo que Deus manda. Jesus disse, vós sereis meus amigos, fizeres o que eu vos mando. Verso 16 ainda, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, lá em Isaías 53. O 16, o 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. Por isso o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, como tínhamos dito. O 17, sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. O 19. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então qual é a situação? Qual é a situação dos judeus? Aqui no verso 19 diz, mas digo, diz São Paulo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. O que são ciúmes? Segundo o dicionário, os judeus têm ciúmes. Eles desconfiam que Deus está a faltar às promessas, fez a Abraão, etc. Está a faltar às promessas que ele, Deus, fez a Abraão e que só eles deviam ser salvos. Eles acreditavam que só eles deviam ser salvos. Eles estão zelosos, querendo cumprir a lei para serem salvos, mas sem Jesus não podem ser salvos. Cumprir a lei para serem salvos e para agradarem a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que sem Ele não poderiam ser salvos. Os judeus sentem-se mal com o facto de Deus estar a salvar os gentios. Há aqui um exemplo fantástico em Jonas, que pela fé também vamos ler. Aleluia. Mas vamos ler ainda aqui em Romanos 10, verso 20 e 21. E Isaías ousadamente diz, usado por Deus, era Deus a falar através dele, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Então vamos ver este exemplo aqui em Jonas. Jonas, aqui no verso 7 até ao 10. Não, vamos ler a partir do 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. Mas nós devemos levantar-nos do nosso eu, daquilo que nós dizemos que temos razão, embora não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então o verso 6 ainda. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais, verso 8, sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10. E Deus viu as obras deles. Deus está atento, Ele sabe o número dos cabelos da nossa cabeça, sabe tudo. Quem sabe se voltará a Deus, dizia o rei, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, não morramos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, como Jesus disse, necessário é nascer de novo. A pessoa tem que se converter e pensar em fazer a vontade de Deus. Então, ainda o 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, aleluia, do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então vamos ao capítulo 4. Glória ao Senhor. Vamos ao capítulo 4. Vamos começar no verso 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Assim como o povo judeu também tem ciúmes e não querem seguir a Deus porque Deus está a salvar os gentios. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois ao Senhor: tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele estava mesmo com ciúmes, estava com inveja. Agora o 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? É uma pergunta. O verso 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira,
tinha-lhe acontecido então uma coisa boa. Eu sei, mas Deus enviou um verme. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abóbora e esta se secou. Ou seja, isto era o que o Jonas desejava, que Deus matasse o povo. Então, Deus matou a abobreira para mostrar ao Jonas se seria justo matar o povo. Verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, muito calor, um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer outra vez, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da abobreira, e porquê é que não te aborreceste por quereres matar o povo? Vou ler outra vez. 9. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da abobreira? E ele disse, faço bem que me revolte até à morte. O homem queria morrer, estava deprimido. Só porque ele não estava a pensar como Deus pensa. Nós devemos pensar como Deus pensa. Falar o que Deus fala, etc. Viver como Ele vive. Então disse Deus a Jonas, fazes bem assim, e assim te ires por causa da abobreira? Era de tanto valor para ti a abobreira? Pois o povo de Nínive para mim também tem muito valor. E ele disse, faço bem que me revolte até à morte. O homem não estava bem, a cabeça dele estava a ser enganada pelo diabo. E o 10. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da abobreira que estava a fazer tanta falta, digo eu, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil abóboreiras. Não, homens. Vou ler outra vez, o 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil, não abobreiras, mas homens, pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, há muita gente que não sabe nada do Evangelho. Eu, em pequeno, encontrei, já andava na escola e sabia ler, naturalmente, encontrei umas palavras da Bíblia no chão, apanhei o papel e li. E isso foi efetuando no meu subconsciente uma conversão, creio. A palavra de Deus, seja por escrito ou ouvida, ela vai sempre dar fruto para a glória de Deus. Estamos quase a terminar. Peço que não se esqueçam de clicar lá na mãozinha assim com o dedo para cima. Certamente Deus os abençoará. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui o hino número 4 do Hinário Evangélico. Mensagem da cruz. Rude cruz se ergueu, dela o dia fugiu, como emblema da vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar, pela graça de Deus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou,
Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem-me buscar e com ele anular uma parte da glória hei de ter. Vamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. E que o Senhor Espírito de Deus continue a falar-nos sobre esta mensagem e que os judeus convertam. Muitos já se têm convertido, têm recebido Jesus como Salvador, mas que o próprio país, governantes e tudo, assim como aqui na cidade que eu estive a ler, de Nínive, este rei se converteu, que as pessoas ao ouvirem as palavras de Deus se convertam, deixem os seus caminhos e voltem por Jesus para a salvação. Shuryamanabadini. Obrigado, Pai, por esta mensagem. Tudo seja para a tua glória, que as pessoas que ouvirem se convertam, Pai, no nome de Jesus.